A história de Davi é uma história que inspira a todos nós a sermos corajosos e a fazer a diferença no mundo. Se confiarmos em Deus, podemos superar qualquer desafio. Se você está procurando inspiração, motivação ou simplesmente uma boa história, fique ligado até o final. Davi sabia o que muitos não sabiam. O exército israelita estava enfrentando os filisteus e seu formidável campeão, Golias. Durante uma visita ao acampamento para ver seus irmãos mais velhos, Davi encontrou Golias pela primeira vez. O exército filisteu estava posicionado para a batalha perto do vale de Elá, localizado a sudoeste de Jerusalém e nas proximidades de Gate. Saul e seu exército se reuniram nas proximidades com o vale de Elá, dividindo-os. Um campeão chamado Golias saiu do acampamento filisteu diariamente por 40 dias, desafiando os exércitos de Israel a enviar-lhe um oponente digno. Vemos o que aconteceu aos israelitas quando Golias apareceu. 1 Samuel capítulo 17, versículo 11. Quando Saul e todo o Israel ouviram estas palavras dos filisteus, ficaram consternados e com muito medo. Golias não era nada para se tomar como certo. O homem era realmente enorme, com uma ponta de lança pesando aproximadamente 7 quilos e um peitoral pesando cerca de 57 quilos. Ele media cerca de 3 metros de altura. Seria imprudente subestimá-lo como adversário. Era normal que todos no campo tivessem medo. Até o rei estava com medo. Como soldados normais podem ter coragem se o rei tem medo? Em uma ocasião, quando Davi estava trazendo suprimentos para seus 3 irmãos mais velhos, na frente de batalha, ele ouviu as provocações do gigante e viu o medo no rosto dos soldados hebreus. Davi também poderia ter ficado com medo, porque ninguém o respeitava. Primeiro, ele não foi respeitado por causa de sua juventude. 1 Samuel capítulo 17, versículos de 26 a 30 diz: Então Davi falou aos homens que estavam com ele: O que será feito para o homem que matar este filisteu e remover a desgraça de sua provocação de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso que ele provocou e desafiou os exércitos do Deus vivo? Os homens disseram a ele que é isso que será feito para o homem que o mata. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ficou furioso quando ouviu o que ele disse aos outros homens. Ele disse a Davi: Por que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas ovelhas no deserto? Você é arrogante e presunçoso, e você só veio aqui para ver a batalha. Davi respondeu: Eu só fiz uma pergunta, não há necessidade de ficar tão bravo. Então Davi se virou para outra pessoa e fez a mesma pergunta. A pessoa respondeu a mesma coisa que Eliabe. Os irmãos de Davi pensavam que ele era apenas um menino que estava procurando emoções. O rei Saul também achava que Davi era jovem demais para enfrentar Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículos de 31 a 33 diz: Quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, os homens as denunciaram a Saul e ele os chamou. Davi disse a Saul que a coragem de nenhum homem falharia por causa de Golias. Seu servo sairá e lutará com este filisteu. Então Saul disse a Davi: Você não pode ir contra este filisteu para lutar contra ele, pois você é apenas um jovem e ele tem sido um guerreiro desde a juventude. Depois de um tempo, Saul concordou com a batalha entre Golias e Davi. Agora você pensaria que Davi seria respeitado depois disso, mas mesmo Golias, a causa do problema, o desrespeitou. 1 Samuel capítulo 17, versículos de 41 a 43 diz: O filisteu saiu e se aproximou de Davi com seu escudeiro à sua frente. Quando o filisteu olhou em volta e viu Davi, ele o ridicularizou e o menosprezou porque ele era apenas um jovem de uma aparência bonita. O filisteu disse a Davi: Sou um cachorro que você vem a mim com cajados de pastor. E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Davi enfrentou seu irmão, Saul e Golias naquele dia.
E todos os três não mostraram grande confiança nele, mas porque ele continuou seguindo em frente. Talvez ele soubesse que Deus estava com ele. Talvez ele soubesse que era o único que poderia derrotar Golias. Ou talvez ele simplesmente não quisesse desistir. Seja qual for o motivo, Davi continuou seguindo em frente. Ele não permitiu que o desprezo dos outros o impedisse de alcançar seus objetivos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 diz: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. Às vezes, temos medo porque duvidamos de nossas próprias habilidades. Somos como os israelitas de antigamente, que foram intimidados pelos gigantes da terra de Canaã. Eles disseram: somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim somos aos seus olhos. Mas Davi não estava com medo de Golias. Ele confiou em Deus, o Deus vivo. Ele disse: quem é este filisteu incircunciso que ele insultou e desafiou os exércitos do Deus vivo? Os outros guerreiros se concentraram nos perigos da luta ou nos espólios da vitória. Mas Davi estava preocupado com a honra de Deus e a reputação de Israel. Ele viu a batalha em termos espirituais, não materiais ou carnais. Davi derrotou Golias com uma pedra de sua funda e uma vara de pastor. Ele mostrou ao povo de Israel que Deus estava com ele. E ele nos mostra que, com Deus, podemos superar qualquer obstáculo. Podemos imaginar a voz profunda e grave de Golias reverberando contra as altas colinas que cercam o vale de Elá. O som aterrorizou o coração de cada soldado israelita e provavelmente até alguns dos soldados filisteus. Então Davi respondeu com sua voz adolescente, talvez até com a voz embargada. Os filisteus riram quando ouviram Davi praticamente gritando em sua voz rachada, e os israelitas ficaram horrorizados e envergonhados. Davi disse: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi era corajoso, mas sua coragem vinha de sua fé em Deus. Ele entendeu que o Senhor estava no controle do conflito. Todo esse incidente tornou Davi famoso. No entanto, sua motivação não era ganho pessoal. Davi era corajoso, mas sua coragem vinha de sua fé em Deus. Ele agiu com o desejo de honrar e trazer glória ao Senhor, em vez de buscar reconhecimento para si mesmo. Seu objetivo final era espalhar a mensagem de que há uma presença divina em Israel que deve ser reconhecida por todos. Davi também era humilde. Ele sabia que não era ele quem entregaria Golias em suas mãos, mas sim o Senhor. Ele confiava no Senhor e sabia que o Senhor o ajudaria a vencer. Davi também era fiel. Ele tinha sido fiel ao Senhor em suas experiências passadas, e o Senhor tinha sido fiel a ele. Davi sabia que o Senhor seria fiel a ele novamente quando ele enfrentasse Golias. Davi aumentou em ousadia à medida que a história avançava. No início, ele estava nervoso em enfrentar Golias, mas à medida que a batalha se aproximava, ele ficou mais confiante. Ele sabia que o Senhor estava com ele e que ele venceria. A história de Davi é uma inspiração para nós todos. Nos ensina que podemos ser corajosos, mesmo quando estamos com medo. Nos ensina que podemos confiar no Senhor, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. E nos ensina que podemos ser fiéis, mesmo quando é difícil. Davi não tinha ideia de que estava sendo treinado para enfrentar um gigante quando era pastor lutando contra leões e ursos. Raramente reconhecemos o propósito de Deus em nossa preparação, mas Davi pode se consolar com o fato de que o Senhor sempre providenciou para ele e que continuará a fazê-lo. Davi se levantou quando seria tentador fugir. Ele ficou dentro do tiro de lança de um homem que tinha quase o dobro de seu tamanho, um grande homem de guerra gigante. Devemos nos posicionar contra o mal e a maldade, mesmo quando queremos correr. Davi teve sucesso quando todos pensavam que ele não o faria. Ele correu em direção a Golias e o atingiu na testa com uma pedra de sua funda.
A pedra penetrou na testa de Golias e ele caiu. A vitória de Davi sobre Golias foi um grande milagre. Foi um testemunho do poder de Deus e da fé de Davi. A vitória também foi uma inspiração para o povo de Israel. Deu-lhes esperança e mostrou-lhes que Deus estava com eles. Davi foi vitorioso sobre Golias com uma funda e uma pedra. Ele não tinha uma espada, então correu até Golias e o agarrou pelos bigodes. Ele então puxou a espada de Golias de sua bainha e o matou. Quando os filisteus viram que seu poderoso campeão estava morto, eles fugiram. A vitória de Davi sobre Golias é um testemunho do poder de Deus e da fé de Davi. É também um lembrete de que podemos superar qualquer desafio se confiarmos em Deus. Coragem significa ficar de pé quando todos querem correr. Falar quando todo mundo tem medo de falar. Agir quando todos estão paralisados pelo medo e agir diante do perigo. É ser capaz de superar nossos sentimentos de medo e sair para fazer o que sabemos que é certo. Mesmo os grandes perdem a coragem às vezes, mas os cristãos precisam de coragem. Há tantos momentos em que enfrentamos desafios à nossa fidelidade e temos medo. O medo fará com que as pessoas encolham de responder ao Evangelho. Mas se confiarmos em Deus, Ele nos dará a coragem que precisamos para enfrentar qualquer desafio. Deus faz milagres. Se você se entregar a Ele, Ele fará maravilhas através de você. Aqui estão algumas razões pelas quais você deve ter coragem. Você pertence a Jesus, portanto não tenha medo. Deus vindicará você. Deus sempre fica perto de você. Deus governa sua vida com mãos amorosas. Quando você lê a palavra de Deus pela primeira vez, especialmente quando você lê Paulo e seu conselho a seu jovem discípulo Timóteo, você pode ver por que a coragem é necessária. Paulo diz a Timóteo: "Sê sóbrio em todas as coisas, suporta com paciência as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério." Ele também diz a Timóteo para combater o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado e fizeste boa profissão diante de muitas testemunhas. Estas são palavras de coragem, mas também são palavras de realidade. A vida cristã não é fácil. Haverá momentos em que seremos perseguidos, haverá momentos em que seremos tentados e haverá momentos em que seremos fracos. Mas se confiarmos em Deus, Ele nos dará a coragem que precisamos para enfrentar qualquer desafio. Então, não tenha medo, seja sóbrio e fiel, e saiba que Deus está com você sempre. Além das palavras de Paulo a Timóteo, acho que esta mensagem sobre coragem é tão crucial porque tem algo a ver com o tipo de época em que vivemos. Estamos vivendo em uma época em que as pessoas não querem ouvir a verdade. Eles querem ouvir coisas que são agradáveis e que massageiam seus ouvidos. Eles não querem ser confrontados com seus pecados ou com a necessidade de mudar. Mas nós não podemos ceder ao espírito da época. Precisamos ser corajosos e falar a verdade, mesmo que isso signifique que seremos rejeitados. Precisamos ser corajosos e viver nossas vidas de acordo com os princípios de Deus, mesmo que isso signifique que seremos perseguidos. Então não ceda ao espírito da época e seja covarde, seja corajoso, seja uma luz no mundo, seja uma voz para os que não têm voz, seja um representante de Jesus Cristo. Em conclusão, a história de Davi e Golias é uma história de coragem, fé e superação. Ela nos ensina que, se confiarmos em Deus, podemos superar qualquer desafio. Espero que esta história tenha inspirado você a ser corajoso e a fazer a diferença no mundo. Se você confia em Deus, você pode fazer qualquer coisa. Obrigado por assistir.